Olá, amigos da TV O Impacto, estamos de volta com você. Mais uma vez aqui estamos para levar informação. Obrigado a você que já está inscrito em nossos canais. Você que ainda não está, faço o convite, renovo aqui para que você participe e também faça os comentários. Sempre apresentamos aqui assuntos interessantes e que você pode dizer que foi positivo, pode dizer que foi negativo. Na linguagem atual é dar o like ou dislike. Comigo, sou muito regional e brasileiro, comigo é positivo ou negativo. Mas faça seu comentário e ajude a gente a continuar com esse trabalho aqui. Hoje estamos aí no ano de eleição, aliás, bem próximo às eleições deste ano. E principalmente quem é candidato deve prestar muita atenção do começo ao final dessa entrevista que eu vou fazer aqui com a nossa doutora Luzimara Costa Moura. Bem-vinda aqui à TV Impacto. Muito obrigada. Nosso assunto aqui é principalmente aquele que está sendo candidato pela primeira vez. Prestação de conta de candidatos, que tem que ser levado muito a sério. Quem já foi candidato e prestou conta sabe, a legislação determina isso, que é difícil e que é realmente essencial. E você que está entrando agora, fique atento, porque nós vamos conversar aqui com a doutora Luzimara e esse assunto vai ser muito interessante para você. Mais uma vez eu agradeço aqui a senhora aceitar o convite para falar desse assunto e com certeza nossos internautas terão um momento de muito conhecimento. Mas antes, acompanhe essa mensagem aí. A Prefeitura de Santarém está cuidando muito bem da educação. Somente este ano estão sendo investidos mais de 60 milhões de reais. São 9 creches novas e reconstruídas, 11 quadras esportivas cobertas em escolas municipais e milhares de carteiras e equipamentos escolares para melhorar a qualidade do ensino. Cuidando da educação, a gente constrói o futuro. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem. Ok, doutor, então vamos conversar sobre prestação de conta. Bem-vinda à TV Impacto. Senhora aqui, eu faço aqui uma rápida apresentação. Já representou Santarém lá como juíza do Tribunal Regional Eleitoral, né? Muito orgulho. Muito orgulho, representou e Santarém se orgulha disso. A senhora também teve um papel importante lá como na comissão de incentivo à participação feminina na política. Correto. E hoje está aqui como consultora jurídica do município também. Então, dentre outros, a gente cita aí, para que a pessoa saiba, que a doutora Luzimara é uma pessoa que representou muito bem nossa cidade, quando esteve atuando ali. Muito obrigada. E o pessoal ficou com saudade dela. Então, a questão de prestação de contas, doutora, é uma questão que muitas vezes, por desconhecimento até, o candidato não leva muito a sério e depois vem o problema. Sim. Natureza de prestação de conta. Certo, mas primeiramente eu gostaria aqui, Oswaldo, de te agradecer aqui pelo convite. Estou muito feliz, lisonjeada, né, de poder estar aqui com vocês, colaborando, contribuindo, né, nesse momento de eleições 2022. E também não posso deixar de agradecer aqui o doutor Admilton Almeida, né? Nosso chefe, que é o chefe, justamente aqui que faz, né, tudo isso aqui acontecer. Meu muito obrigada a ele também. Mas voltando, né, ao nosso assunto aqui, bastante interessante, principalmente para as candidatas, para os candidatos, para os partidos políticos, né, que é a prestação de contas. A prestação de contas, ela tem a natureza dela, já é jurídica, né? Por um tempo, ela foi na via administrativa, mas desde as eleições passadas, que elas são jurisdicionais, né? Que elas estão aí com a natureza judicial, como eu falei. Então, nós temos que ter essa preocupação, né, enquanto operadores do direito, enquanto os colegas contadores, né, e o partido, assim como os candidatos, candidatas e o partido político, de contratarem esses profissionais, o advogado, o contador, né, para acompanhar, porque eles sim
são profissionais que têm o conhecimento, né? E vão saber aplicar a legislação, né? Que dispõe todas as condições, todos os regramentos para se fazer uma prestação de contas de forma perfeita, para que no final ela venha a ser devidamente, corretamente aprovada. Exato. Então, esse alerta que eu gostaria, a princípio, logo de fazer a todos. E vamos falar então também, doutora, sobre a questão da análise, né? Porque para que um candidato faça a prestação de contas, Sim. obviamente que ele tem que se documentar de tudo que é exigido na legislação eleitoral, né? Perfeito. Para poder anexar na prestação de contas. Correto. É isso? E Isso. aí, esses documentos vão querer uma análise. Então, Sim, essa primeira análise é muito importante, porque essa primeira análise ela é feita pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria do Tribunal, no caso, Regional Eleitoral do Pará, né, que tem a SCIA. Na SCIA vai ser feita a primeira análise, que vai ver se tem alguma inconsistência, se tem alguma irregularidade, mas também ela vai dar essa oportunidade, né, ao partido, à candidata, ao candidato, tá, para rever essa situação. Ela dá um prazo geralmente de 72 horas para que se apresente a documentação completa e correta. Assim, né, já começa essa preocupação de se fazer a correta aplicação dos recursos, né, dos recursos públicos, né, que vem dos fundos, essas doações, enfim, uma série de situações que tem que ser analisadas. pois é, e aí quando é apresentada são apresentadas as prestações de contas, aí a Justiça analisa e de repente, doutora, na análise são detectados vários problemas ali, muitas Sim. falhas. Sim. O candidato tem a oportunidade de ser realmente revisto ali? Sim, como eu falei ainda há pouco, tem oportunidade, porque através da SCIA, que é essa Secretaria de Controle Interno e Auditoria, ela vai fazer essa análise e novamente ela vai oportunizá-lo, né, a apresentar a correta documentação. Eu já fui candidato, já tive... Sim, foi nosso vereador aqui. E era uma das coisas, foram dois só. Dois. Parabéns. Eram os momentos mais difíceis assim que a gente enfrentava, exatamente por isso que você falou no início. É que normalmente o partido, às vezes ele não dispõe do profissional, dos profissionais para auxiliarem o candidato. Mas isso seria obrigatório. Seria obrigatório ter o contador e o advogado, justamente para dar esse auxílio, esse suporte, mas também o candidato, a candidata e o partido político, eles também têm Podem que... contratar particular? Pode contratar, com toda certeza, né, para acompanhar a sua prestação de contas. Então, mas ele tem que dar a esses profissionais, o candidato, a candidata ou o partido político, né, a documentação completa, a documentação correta, né, para que se possa fazer a prestação de contas. O contador, no caso, o advogado, acompanhar para ele apresentar uma prestação de conta perfeita e contar com documentos. Sim, e aí é responsabilidade tem que estar munido de documentação. Aí a responsabilidade é do candidato e Isso. seus assessores, né? Oswaldo, eu sempre digo, né, que a prestação de contas, ela tem o início, o meio e o fim. O início é aquela empolgação, todo mundo fazendo seus registros de candidatura, aí corre, abre a conta bancária, né, com o CNPJ já em mãos e tal. Aí começa a campanha, esquece de ter aquele zelo pela sua documentação, né? Esquece de ter o zelo pelos extratos bancários, né? Recibos, pelos recibos, pelo que foi doado. Então, o candidato, a candidata e o partido político tem que ter esse zelo
com essas documentações, né? Para que todos eles possam munir o contador, o advogado com essa documentação para ele poder fazer a correta prestação de contas, né? E apresentar, né? No início tem a inicial, né? Que é a parcial, que a gente chama. Então, aí o meio já começa, em período de campanha, apresentando aquela documentação, mas aí começa a faltar documentos. Aí já começa um pouco a dificuldade. E o final, muitos candidatos, candidatas e até o partido, o candidato perdeu, ele não quer mais saber de apresentar mais documentação. Quando ganha, ele tem que correr atrás, porque nós não assumimos. Para assumir. Aí as pessoas, né, os candidatos, como eu falei, eles esquecem. Aí eles não procuram mais o partido, nem o advogado, nem o contador para levar essa documentação. Aí o que acontece? Ele vai ter as suas contas julgadas, muitos que não apresentam nem o extrato bancário como não prestadas, outros vai ter como desaprovadas, né? Então, e fica prejudicado. Para o próximo pleito, inclusive. Se quiser concorrer de novo. Mas também tem até concursos públicos, também, né? Para assumir cargos públicos que é exigida a quitação eleitoral. E aí fica sem poder apresentar a quitação eleitoral em virtude de ainda estar em débito com a Justiça Eleitoral. Eu vou abordar aqui um assunto, principalmente para os nossos candidatos aí, porque na prestação de conta você apresentou lá, tá? A Justiça vai ver. Aprovado? Tudo bem, aprovado, beleza. Tem a outra que é aprovado com ressalva, né? As contas aprovadas com ressalva. Quando são verificadas falhas, mas que não tem tanta assim, prejudicialidade, né? Não vai afetar a regularidade daquela prestação de contas. Aí elas são aprovadas com ressalvas. Aliás, a minha última foi apresentada, foi aprovada assim. Mas eu sou bom, tá aqui com a Justiça Eleitoral, e isso é importante. E é importante que o candidato, inclusive, possa cobrar. Se ele foi convidado pelo partido e aí não está tendo essa assistência, acho que ele tem que cobrar do partido. Aí se o partido negar, meu amigo, corra atrás, né? Dê o seu jeito, porque se você for eleito e depois não tiver sua conta aprovada, reprovadas, você foi eleito, você não vai poder assumir, não vai receber diploma, né? Sim, então tem que ter muito cuidado nessa parte aí, que depois de tanta luta, que é tão difícil, a Lorena já foi candidata porque ela sabe a dificuldade que tem para conquistar a voto, aí você chega da vitória, aí não vai assumir porque não prestou conta. Porque a conta é reprovada, então tem que ter muito cuidado nisso. Justamente, essa prestação de contas, ela tem que estar em perfeita harmonia, né? Com tudo, exato. Não só com a luta que né? Você sair em busca de votos, né? Fazer tem toda assim uma propaganda eleitoral, né? Tem várias despesas, né? Mas tudo tem que estar devidamente documentado. Doutora, bem, eu acho que essa parte aí a gente já foi muito claro, né? A senhora foi muito precisa, né? Inclusive em alertar aí os candidatos. Mas voltando... Mas teria muita coisa ainda para ser falado, mas o tempo ainda não... Mas aí teremos outras oportunidades. Com toda certeza, e já me coloco à disposição. A gente agradece, inclusive. Mas voltando à questão da sua atuação lá no Tribunal Regional Eleitoral, eu queria que a senhora, antes de a gente encerrar essa nossa conversa, falasse, digamos, daquilo que a senhora achou de tão relevante durante a sua atuação como a superintendente, assim que chama? Sim. Da Comissão de Incentivo à Participação Feminina na Política. O que a senhora poderia destacar assim que marcou a sua atuação? Foi um trabalho assim fantástico, né? Maravilhoso, e que com toda certeza nós colhemos muitos frutos, né? Incentivar a mulher a participar, a ter vez, voz na política é muito importante, porque só as mulheres elas sabem de suas realidades, né? Dos seus desafios diários. Nós mulheres, a gente tem vários turnos de trabalho. Nós somos mães, somos esposas, profissionais, né? E então muitas até ainda prestam serviço na comunidade em que moram.
Então nós mulheres, nós precisamos sim ter vez e voz no parlamento. E esse trabalho no tribunal, que eu tenho muita saudade, inclusive eu tenho muita vontade de colocar em prática aqui na nossa cidade, na nossa região, né? E levar esse trabalho para as mulheres conhecerem, que foram vários tipos de eventos, né? Os primeiros eventos é até interessante, que o nosso público-alvo eram os homens, não eram as mulheres, porque nós fizemos um trabalho educativo com os homens, né? Primeiramente com os homens, para mudar o olhar deles com hoje em dia você vê, né, que quando uma mulher quer falar, aí até eu já vi situações até no parlamento, a mulher querer falar e o homem não querer deixar, né, os colegas. E então, para mudar essa visão, então nós fizemos ali muitos eventos, Donas do Pedaço, Chega de Fio-Fio, era muita coisa interessante, eram documentários de mulheres profissionais de vários segmentos, desde da mulher que era servente até uma médica, todas elas relatando as situações que passavam. Então a gente pegava todo esse material e desenvolvia esses trabalhos, porque nós chegamos à conclusão de que a mulher necessita ter vez e voz, né, na política. Nós precisamos incentivar. Tem mulher, não, mas eu não tenho jeito. Não tem sim. Tem jeito para todas nós mulheres. Nós só precisamos querer. Nós só precisamos querer. Então, é um trabalho que, nossa, se eu for falar aqui, foram inúmeros eventos, mas que ao final as mulheres, elas iam nos agradecer, sabe, da melhor forma possível, com tanta alegria. E o que mais, assim, uma situação que mais me chamou a atenção, eu liguei para um amigo que era da SEAP e perguntei a ele se ele tinha interesse que as detentas assistissem foi, eu acho que nosso último evento, enquanto eu estava à frente da superintendência, com as detentas, para se dar. Aí ele disse assim, olha, eu gostei da ideia, eu vou fazer aqui colocar um telão e tal. E, nossa, foi assim um sucesso. Foi live, porque era na época, né, da pandemia, a gente estava vivendo aquele momento pandêmico, não podíamos nos encontrar, né? E isso. Então, ele colocou de lá, elas assistindo. E eu também fiz um trabalho com todas as mulheres de todos os municípios do Pará. E nós éramos mais de 300 mulheres assistindo a live, né, a nossa programação. Mas dentre elas, as detentas que se emocionaram. Eu tive vários relatos depois que elas se emocionaram, se motivaram e que quando elas saíssem de lá, elas iriam sim procurar a comunidade delas, desenvolver um trabalho e conseguir sim ter uma votação expressiva e chegar lá. Primeiro como vereadora, depois como deputada, como prefeita, mas elas iam sim fazer a vida delas mudar e haver uma grande mudança. Então isso foi um trabalho, Oswaldo, que eu falo assim com muita alegria, com muito orgulho. A presidente do tribunal, a desembargadora Luzia Nádia, nossa, foi muito emocionante. E depois nós vimos as fotos delas, né? Claro que de costas, porque não podem mostrar o rosto, o telão à frente e elas lá todas assistindo. A gente viu, né, a atenção delas, prestando atenção, a fala de várias profissionais, de juízas, de médicas, de enfermeiras, inclusive até de mulheres que não tinham o estudo, mas que conseguiram, né, se colocar na comunidade, fazer um trabalho, né, para ajudar aquelas mulheres. Então a mulher precisa sim dessa voz, de cargos de decisão, cargos de poder, porque tem uma frase até que eu gosto, né? Elas podem e o Brasil precisa,
de mais mulheres na política. Meu muito obrigada. Aliás, lembrando que hoje tem uma cota estabelecida, né, dentro dos partidos para o número de candidatos no vagas femininas. Né? E aliás, aí tem um assunto interessante que é uma reclamação que acontece no Brasil todo, doutor, aqui. Sim. Muitas vezes, exatamente por esse comando ainda, né, dos homens, muitas mulheres entram para o partido, vão ser candidatas e acabam nem sabendo que elas têm também estabelecido agora a questão do recurso para elas. Sim, tem. E muitas vezes tem partido que esconde. É o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Exato. Justamente, que as mulheres têm essa cota, essa parte, né? Que é justamente para trabalhar a campanha eleitoral dessas mulheres. Exato. Justamente para serem eleitas. Mas claro que isso tem que ser feito... assim, o partido que vai resolver, mas ele tem que dividir com as mulheres também para incentivar que elas ganhem a eleição para compor o parlamento e dar vez e voz às mulheres. Tá bom, assim como nós estamos dando a oportunidade aqui com a presença da doutora Luzimara, muito que você que é candidato ter captado essas orientações para você praticar, já que você é um candidato, tá certo? Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.